provocação, mas foi quase ou fazes isto ou então a tua vida não muda. Dos dois uma, isto potencia a tua imagem e sais daqui um herói, independentemente do tempo que durares, ou não voltas a sentar num carro de corridas e a tua imagem ainda fica pior do que já está. E então eu decidi mais ou menos rápido, mas depois houve as questões familiares que aí que foi difícil. Eu próprio tinha muito preconceito com o programa, não pelo conteúdo, nem pelo o género de programa, mas sim por um bocadinho pelas pessoas que lá passavam. Que não havia, depois havia um mau reconhecimento público, havia esse preconceito e aí tinha um bocadinho de medo de entrar, mas também, lá está, a minha imagem não era assim mais famosa, e independentemente de durar lá muito tempo ou não, a experiência ia ser sempre positiva a nível pessoal, pela questão de ultrapassar várias barreiras, de estar exposto e então é daí que eu tinha mais preconceito, mas a parte familiar que foi difícil. Na sexta-feira, antes de entrar no programa, estava ali na varanda a falar com o meu tio. Ele nunca me disse que não, mas fez-me ali um rol de questões e de preocupações que pudessem vir para a frente após eu sair do programa, que me deixaram muito para trás. E aí sim, a Clara quase que me obrigou e chegou-me a ser tipo o contrato para cima, ou cenas isto ou então esquece que não vais passar da sopa torta. E foi isso que mudou o meu mindset e que me fez entrar lá dentro. A exposição pública, mediática, que é muito grande com o programa, que eu não tinha noção, mas que o programa de facto tem muita exposição mediática, que me permite estar em vários meios de comunicação social, inclusive vocês, que são de áreas muito superiores, com um estatuto social muito, muito superior, e que havia essa preocupação, mas a preocupação era de facto os meios mais banais e mais dramáticos da nossa sociedade cor-de-rosa, que iam puxar assuntos familiares, das empresas, o meu problema do doping, iam remexer no passado, as pessoas passaram a minha vida. Aí eram essas questões de preocupação, mas que também a minha vida foi sempre pública, portanto não havia muito a esconder, ou não há nada a esconder. Eu, no dia que estava aí para o programa, que ainda estava com as minhas dúvidas, com os meus medos, no caminho do hotel para o estúdio, para a casa, nós passávamos na autoestrada em duas saídas para a minha casa. E eu agarrei-me, venho no banco de trás, agarrei-me assim ao banco da frente, e puxei-me assim à frente e a primeira disse, eu ia dizer assim, sai aqui que eu vou para casa. Depois lá dei uma relaxada, encostei-me outra vez atrás. Na segunda eu sempre a pensar aquilo, vou desistir, não vou entrar. Na segunda outra vez eu chego-me assim mais à frente e eu dá-me aquele que se lixe. Eu jogo-me assim para trás para o banco e respiro e fico assim encostado a olhar para fora do carro e bora. E aí depois já não havia volta a dar, mas aí sentiu aquele pânico, mas depois eu também estava numa fase tão fechada que eu não sabia bem o que ia acontecer lá dentro, porque eu não conhecia ninguém. Estava numa fase assim um bocadinho mais recaído e tanto eu e os meus medos e a minha forma de estar mais recatada, esse era o meu maior receio. Depois não veio a volta a dar. Há muita superação, pelo menos para mim houve muita superação, muitos preconceitos que eu tinha, que fui mudando e que realmente não faziam sentido. É uma experiência muito construtiva e acho que fazia bem a qualquer pessoa, pelo menos 15 dias numa casinha sem conhecer ninguém, com aquela exposição fazia bem a qualquer um. A mim fez-me super bem, até a parte das luzes, que como tem aqui, que me fazem um bocadinho de aflição ainda, porque são luzes brancas, e o barulho da música da casa quando era o despertar. Isso foi a única coisa que eu não gostei e que me faz aflição e que ainda tenho alguns flashbacks da saída da casa. Mas tudo o resto foi de facto muito positivo. Obviamente eu vencia, não sei se sou exemplo para todos os participantes dos reality shows, mas a nível pessoal há um crescimento muito grande. Em termos mediáticos
é uma coisa estrondosa e assustadora da dimensão que isto tem. E de repente tu estás ali, como foi o meu caso, 8 semanas, em que não usas telefone, não falas com ninguém, a não ser quem está dentro da casa, e tu começas a ver que realmente há muitas coisas que são superficiais, que amizades e algumas companhias são banais, e tu começas a definir novas prioridades ou a redefinir e a limar uma bola gigante que tu tens à tua volta no teu dia-a-dia, como qualquer pessoa tem, e de repente fica deste tamanho e que se resume a um círculo lá de 15 ou 20 pessoas, no máximo, que fazem realmente falta, adicionando a tua família, aí mais 20 pessoas que fazem realmente sentido na tua vida. Por exemplo, acho que na sétima semana, eles chamam-nos ao confessionário e perguntam o que é que nós gostaríamos de ter na casa que sentimos verdadeiramente falta. E eu comecei assim a pensar. Não me sentia falta de nada. Obviamente os meus familiares, mas não sentia falta de nada nem ninguém. Uma coisa superficial, que eram os relógios, que são coisas que eu gosto e que fazem parte da minha infância. O caso do meu avô, que tinha uma relação muito, muito forte, que me deu esta paixão pelos relógios. Foi onde eu disse, se eu pudesse ter um dos meus relógios, adorava. E tu achas que precisas de tanta coisa e não precisas de nada, a não ser meia dúzia de pessoas e meia dúzia de coisas. Tudo isto vem por um teste positivo que eu dei em doping para cocaína em 2019. Eu estava a correr, estava a fazer um campeonato de Açores com um projeto com um programa muito, muito extenso, com uma longevidade e com um plano para a minha carreira a nível desportivo, que tinha sido tinha parado de correr, depois voltei a correr, e aquilo tinha um seguimento muito, muito bem delineado, muito bem estruturado, e que pela minha infantilidade eu perdi isso tudo. E estava a correr no campeonato e no final de uma prova houve um teste de antidoping e acusei positivo por uma infantilidade que eu tinha feito no fim de semana antes, um erro que eu jamais achei que fosse acusar alguma vez de alguma coisa, mas também serviu para perceber que, lá está, as tais prioridades, que fui apanhado, fui exposto, passei uma fase muito difícil durante 2 anos. Os primeiros 6 meses foram muito difíceis, porque eu tinha plena noção, porque o meu nome apareceu nos rodapés dos jornais todos, as revistas sociais, as redes sociais em todo lado era alvo de memes, e então foi assim uma coisa mais que as pessoas apontavam. Eu via que as pessoas olhavam na rua e diziam, olha, o drogado que foi apanho das corridas é aquele. E durante uns 6 meses iniciais foram difíceis, por voltar à minha rotina, treinos físicos, portanto, essa parte foi difícil. Depois houve ali o processo todo o processo disciplinar, tentar recursos, reduzir a pena, tentaram perder os contratos, que perdi os contratos todos. Depois foi todo este trabalho que eu comecei a fazer com o Brand Fire de, ok, está a chegar a altura de voltar a poder correr, temos que voltar a falar no Bernardo, tentar desvincular o que aconteceu. Não é desvincular o que aconteceu, é o que aconteceu tem que ser usado como exemplo. O Bernardo é um atleta, as drogas, o doping em geral não serve para nada, isso é prejudicial. Portanto, ok, vamos usar o Bernardo como um exemplo. Fui usado como exemplo e acho que é bem usado como exemplo, que se cometes um erro tens de pagar por ele, eu paguei por isso. Até para os jovens também serve como exemplo para não o fazerem. E pronto, depois foi todo esse processo do recomeço, do limpar a imagem, e por isso é que vou bater ao Big Brother. Mas durante esse tempo todo, durante estes 3 anos, o ano passado ainda consegui correr, depois houve outra vez um processo novo, porque achavam que a pena tinha sido mal cumprida,
portanto havia ali toda uma parte burocrática. De repente, quando eu ia começar a época este ano, em março, que é mais ou menos quando começou o programa, vem toda essa questão, e eu entro dentro da casa com um processo a decorrer e com um projeto mais ou menos assinado para correr. Só que depois o tempo foi passando e nunca veio nem o contrato, nem a resposta do Tribunal do Desporto, nem do Tribunal do Tribunal do Desporto, e o tempo foi passando e eu bati uma ficha e disse, ok, continuo, aquilo foi para a frente, afinal estava mal, fiz um cumprimento da minha sanção mal feita, ainda vou ter que levar com mais. E depois pensei, bem, está tudo lá fora já outra vez a falar nisto, e essa foi uma fase mais difícil dentro do programa e de todo este processo, porque já estava outra vez animado com as corridas, e depois disse assim, outra vez este filme, já nunca mais isto. Eu acho que é uma questão que tem que ser, está feito, é exposto, é público, não há como esconder. Portanto, é assumir. Depois tu tens de saber lidar melhor ou pior e ter mais tolerância ou menos tolerância para certas determinadas bocas que tu levas ou formas como as pessoas brincam com a situação. Durante muito tempo veio com muita frustração, até assumir realmente que a culpa é minha, porque a gente acha sempre, foi um azar. Não foi um azar, foi uma coisa que eu fiz, não é correto, de certeza, não é permitido, acusou, fui exposto, acabou-se. Tenho que cumprir a minha pena, cumpri. Há 3 meses e meio, nenhum de nós achava que isto pudesse ter dado esta volta tão grande. É de facto uma história de superação. Não é de superação porque é uma coisa banal entre aspas, o que aconteceu, porque não é um problema de saúde, não é uma coisa que tu possas perder alguém. Ok, perdi uma fase da minha carreira, mas é uma coisa que vale o que vale. E toda esta volta, o processo, o jogo, a casa, o vencer, a Bruna vencer, eu poder voltar às corridas e agora voltar às corridas e vencer com uma equipa que eu já fazia parte e que foi a equipa quando eu estava a correr, onde eu fui suspenso, com quem eu corri, portanto eu também desiludi muitas pessoas, portanto parece que foi ok, it's time to pay back. Houve toda aqui uma pressão psicológica não para vencer, mas sim para pelo menos terminar, porque os rallies são fáceis de ter acidentes, ou também podes ter um bocadinho menos sorte e teres uma avaria e correr tudo na perfeição, mas não foram favas contadas, mas sem dúvida que a cereja no topo do bolo foi entrar com o pé direito e vencer. Tudo isto vai criando dúvidas na tua cabeça e tu deixas de saber se amas realmente aquilo, e se é aquela paixão. Obviamente, porque eu afastei-me, deixei de ver corridas, nem em televisão via as corridas, depois voltou ali um bocadinho o que nós chamamos o bichinho das corridas, e de repente todo o sacrifício que tens de fazer, desde a alimentação, os treinos, os horários de sono, há toda uma defesa que tu tens de ter para ti próprios e uma disciplina que tu dizes, será que vale a pena? Porque tu já não sabes se tens a tal paixão. E então, apesar de eu já estar assim um bocadinho mais animado, mas até sábado, me sentar no carro, meter o carro a trabalhar, sentir o carro a trabalhar e dizer assim, ok. Enquanto apertas o capuz, diz assim, é isto mesmo. Tinha saudades. E acho que a minha expressão facial é difícil dizer que eu não continuo apaixonado pelos automóveis. Exato.